Este é o segundo simulado da ADE. Nós vamos agora responder as perguntas de matemática para o sexto ano. Questão 6. Na reta numérica, onde se encontra o número 19 meios? Vocês têm um corte da reta numérica aqui, que vai do 6 ao 17, este corte da reta numérica, e vocês têm que saber onde se encontra o número 19 meio nessas bolinhas azuis aqui. Qual delas eu posso substituir corretamente pelo número 19 meios? A resposta dessa pergunta é muito clara. Está muito fácil, gente. Eu espero que todos vocês tenham acertado. Será que o número 19 meios está entre o 6 e o 8? Será que está entre o 9 e o 10? Será que está entre o 12 e o 14? Será que está aqui no 15? Claramente você vê que não está aqui, porque aqui é o 15, né? Então, 19 sobre 2, ou 19 meios, não é a mesma coisa que 15. Entre 12 e 14 fica o número 13. Veja que nesses espaços aqui maiores, ou nesses traços maiores, essa marcação do número inteiro, você vai encontrar aqui outro número inteiro, que seria então aqui o 13. Nós temos o número fracionário aqui, 19 meios, que não vai estar aqui. Entre 6 e 8, a mesma coisa, nós temos o número 7 aqui. Então, a resposta só pode ser aqui, tá bom? No B. Mas vamos entender o porquê este número 19 meios está aqui entre 9 e 10. Primeiro, você precisa entender que isso é uma fração, um número fracionário, um número racional. Esse 19 é o numerador, esse 2 é o denominador. E entre eles nós temos um traço de quociente. E nós podemos reescrever este número dessa forma, porque ele aqui, ele representa uma divisão em si. Então, é 19 dividido por 2 que nós temos. Precisamos fazer essa divisão para encontrar um número decimal e entender por que ele se encontra entre 9 e 10. 19 dividido por 2 dá 9. 9 vezes 2, temos 18. 18 para 19, falta quantos números? 1. 1 dividido por 2. Não posso dividir 1 por 2. Eu tenho que acrescentar o 0 aqui na frente do 1 para dar 10. E tenho que acrescentar uma vírgula após o 9. 10, então, dividido por 2 dá 5. 5 vezes 2, teremos 10 novamente. 10 para 10, falta quantos? Nada. Então, a resposta dessa divisão é 9 inteiros e 5 décimos. Por que 9 inteiros e 5 décimos se encontra aqui entre 9 e 10? 9 já é o número inteiro que nós temos aqui. Então, 9 inteiros e 5 décimos significa que eu tenho 9 inteiros mais 5 décimos. 5 décimos é a metade. Então, nesse caso aqui, porque entre 9 e 10, nós temos 10 espaçozinhos aí. Foi uma divisão do espaço entre 9 e 10. Então, nós temos 9 inteiros, 5 décimos, ou seja, 10 espaços. E o 5 é a metade. Então, no meio ali, na letra B, você vai ter o 9 inteiros e 5 décimos. Resposta correta, letra B. 9 inteiros, 5 décimos. Sétima questão no simulado. Segunda questão de matemática no simulado. No piso de uma casa tem 15 fileiras com 10 cerâmicas de cor vermelha cada fileira. E mais 13 fileiras com 10 pedras de cerâmica de cor branca. Quantas pedras de cerâmica vermelhas e brancas a casa tem ao todo? Não tem nenhuma dificuldade. Se eu tenho 15 fileiras e cada fileira tem 10 cerâmicas, no caso das vermelhas, eu preciso multiplicar 15 por 10, que eu vou ter quanto? Vocês sabem que 15 multiplicado por 10 dá 150, não é mesmo? 13 fileiras com 10 pedras de cerâmica de cor branca, eu tenho então a multiplicação aí também. 13 vezes 10, que dá quanto? 13 vezes 10, 130. Eu vou então somar 150 com 130. Mas vamos ver aqui os detalhes nessa resposta de maneira bem devagar para que você possa acompanhar. Cerâmicas de cor vermelha. 15 vezes 10. 15 fileiras vezes 10 cerâmicas em cada fileira. Vamos lá fazer essa multiplicação bem simples.
0 vezes 5, 0. 0 vezes 1, 0. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1, 1. Passa aqui o traço e a soma. Agora, baixa o 0. 5 com 0 dá 5. 1 também baixa. Então, 150 aqui a resposta para a quantidade de cerâmicas de cor vermelha. Cerâmicas de cor branca, 13 fileiras vezes 10 cerâmicas em cada fileira. A mesma multiplicação, só que com um númerozinho diferente, né? 0 vezes 3, 0. 0 vezes 1, 0. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 1, 1. Agora, então, a soma. Baixa o 0. 3 com 0, 3. Baixa 1, 130. Agora é só somar aí 150 com 130. 150 cerâmicas de cor vermelha mais 130 cerâmicas de cor branca dá quanto? 0 com 0, 0. 5 e 3, 8. 1 e 1, 2. Resposta correta, 280, letra D. Fácil demais. Oitava pergunta do simulado. A terceira pergunta de matemática. João queria saber o comprimento de sua mesa em metros, mas ele só tem uma régua com 30 centímetros. Usando esta régua, ele percebeu que no comprimento da mesa cabem 5 réguas e meia. Qual o tamanho do comprimento da mesa em metros? Não é muito difícil essa questão, não. É só você analisar bem alguns detalhes e você consegue verificar, tá bom? A resposta correta. Vamos entender, então, que João tinha essa mesa, ele quer saber o comprimento, que é o lado maior da mesa. A mesa geralmente é um retângulo, né? Ele quer saber o lado maior, qual o tamanho, só que ele só tem uma régua de 30 centímetros. E esse lado maior, esse comprimento da mesa dele é bem maior do que 30 centímetros. Será que ele consegue medir? Consegue sim. É só colocar a régua aqui, depois aqui, na frente, uma da outra, e foi o que ele fez. Ele, então, tem aí esta régua que o comprimento da mesa coube 5 vezes a régua dele. E meio, ou seja, metade da régua. Então, vamos aqui fazer os nossos cálculos para entender a resposta correta. A régua de João tem 30 centímetros. Temos que multiplicar esses 30 centímetros por 5, que foi a quantidade de vezes que a régua se repetiu ali. Vamos então fazer essa multiplicação aqui. 5 vezes 0 vai dar 0. 5 vezes 3 vai dar 15. Então, 150 centímetros. Ou seja, o lado do comprimento da mesa de João tem 150 centímetros. Não só isso. Disse que foi 5 réguas e meia. Metade ou meia régua é quanto? Se 30 centímetros é régua completa, metade é 15 centímetros. Então, eu preciso somar 150 centímetros com mais 15 centímetros. Então, eu vou ter quanto aqui? Quantos centímetros? 165 centímetros. Maravilha, a resposta correta é a D, 165 centímetros. Mas será que é isso mesmo? Não, está errado. Por quê? A pergunta é, qual o tamanho do comprimento da mesa em metros? Eu não pedi em centímetros, eu pedi em metros. E agora como faz? 165 centímetros tem quantos metros, gente? 1 metro equivale a quantos centímetros? 100 centímetros. Então, eu tenho 100 centímetros, que no caso seria 1 metro, e me sobra 65 centímetros. Então, o comprimento da mesa de João equivale a 1 metro e 65 centímetros. Tá certo? Então, a resposta correta é qual? É a 65,5, ou melhor, 65,1 metro? Não, não é 65. 65 metros? Não. A B, 1 metro e 65 centímetros? Sim, está aqui. Certo? Está em metros aqui, ó. 1,65 metros. E aqui nós teríamos, então, 1 metro e 65 centímetros. Tá bom? A resposta correta é a B, então. Não é a C, 1,50 metro, que no caso aqui seria 1,5 metro, não é. Nem é a letra D, 165 metros. Uma mesa gigante, não é, né? Então a resposta correta é a letra B, 1,65 metro, que nós escrevemos dessa forma.
1,65 m de metros. Tá bom? Vamos agora para a nona questão do simulado, que nesse caso será a nossa quarta questão de matemática. Essa questão é uma continuação da questão 8, tá bom? Mas não é a mesma. Vamos entender então. João queria saber o comprimento de sua mesa em metros, mas ele só tem uma régua com 30 centímetros. Usando esta régua, ele percebeu que no comprimento da mesa cabem 5 réguas e meia. Sabendo que a mesa de João tem 50 centímetros de largura, a informação nova, a mesa de João tem 50 centímetros de largura. Qual o tamanho da área na mesa em centímetros? O tamanho da área da mesa em centímetros. Então, aqui eu quero saber a área da mesa. Na pergunta anterior, eu queria saber qual o comprimento da mesa em metros. Aqui eu quero saber qual o tamanho da área da mesa em centímetros. A continha já está aqui feita. Dá 165 centímetros de comprimento. É o que nós temos, tá bom? 165 centímetros de comprimento. E a mesa de João é como se fosse um retângulo. Essa parte maior aqui é o comprimento e essa parte menor é a largura. A largura tem quanto? Está aqui, ó, 50 centímetros de largura. Como eu descubro a área? Então, área, gente, é essa parte aqui, ó, multiplicada por essa. Largura versus comprimento, ou comprimento versus largura, é a área. Bem simples. Multiplicou, você encontra a resposta correta. 165 centímetros de comprimento multiplicado por 50 centímetros de largura. Quanto dá? 0 vezes 5, 0. 0 vezes 6, 0. 0 vezes 1, 0. 5 vezes 5, 25. Coloca 5 e vai 2 aí em cima do 6. 5 vezes 6, 30. 30 com 2, 32. Coloca 2 e vai 3 em cima do 1. 5 vezes 1, 5 com mais 3, 8. 825. Passamos o traço aqui então e vamos somar. Lembrando que são em centímetros que nós estamos trabalhando, tá bom? Agora vamos somar. 0 aqui baixa, né? 5 com 0, 5. 2 com 0, 2. E baixamos o 8. 8.250. 8.250 o quê? Centímetros? Não, está errado. Área tem que ser centímetros quadrados ou metros quadrados. A pergunta que é o quê? Aqui, ó, tamanho da área da mesa em centímetros, tá bom? Então, é em centímetros e eu vou sempre dizer centímetros quadrados. Então, é 8.250 centímetros quadrados. Resposta A, tá bom? Nossa última pergunta de matemática, a pergunta de número 10. A figura abaixo mostra a vista superior de uma figura, a vista superior e frontal de uma figura. Então, temos aqui a vista superior é como se eu estivesse vendo um triângulo. E a vista frontal eu vejo o quê? Um retângulo. Qual dessas figuras aqui abaixo pode ser essa figura aqui de cima? Dentre as opções abaixo, a única figura com essas vistas é... Será que é a A? Se eu olhar de cima o A, eu vou ver o quê? A letra A, né? A figura da letra A. Se eu olhar em cima, se você analisar bem, você vai ver um quadrado. Porque isso aqui é como se fosse uma pirâmide, certo? Um triângulo aqui, outro atrás. Seria um quadrado que eu veria. Então já não pode ser essa. Se eu olhar essa figura aqui de cima, eu também vou ver um retângulo, não vou ver um triângulo. Se eu olhar esta figura aqui de cima, também não vou conseguir ver um triângulo, tá certo? Talvez até eu consiga ver um triângulo com, não sei se os lados aqui são iguais, mas vista frontal não vai ser um retângulo. Mas essa figura aqui, olha, se eu olhar ela de cima, eu vou estar vendo um triângulo, tá certo? Imagina ela de cima, eu vejo o triângulo aqui, este triângulo aqui eu vejo aqui, e aqui, ó, vista frontal, se eu ver de frente, eu vou conseguir ver esse retângulo aqui. Então é muito fácil, né? Geometria, essa parte de geometria aqui é muito fácil. Então, nós temos a resposta que é a letra C, tá bom? Isso aí.